eu quero pensar com vocês sobre um tema que está no meu coração já há alguns dias. Esse tema é autoridade. A gente vive uma época que a gente está vendo muitas pessoas com uma crise de autoridade, né? A autoridade pode vir de diversas fontes, mas a principal fonte que a gente tem de autoridade é o nosso Deus. E eu queria comentar um pouco sobre autoridade e hoje sobre a autoridade da palavra de Deus. Ela é o grande norteador para a nossa vida e nós somos metodistas livres e nós temos uma herança que veio de um homem, né, um fundador, um teólogo muito importante na Inglaterra. O nome dele era John Wesley. E hoje eu quero falar sobre um método que foi desenvolvido por um homem chamado Albert Outler. Esse Albert, ele foi um teólogo e filósofo metodista que viveu entre 1908 e 1989. O Albert Outler, ele desenvolveu uma teoria chamada o quadrilátero wesleyano. E é o que a gente vai falar hoje sobre isso. Nós vamos falar sobre o quadrilátero wesleyano. O que é isso, o quadrilátero wesleyano? Essa teoria do Albert Outler, ele desenvolveu depois, né, da morte do Wesley, né? Wesley morreu em 1791, se eu não me engano. E essa ideia dele foi baseada no pensamento que Wesley deixou escrito nos seus diários, nas suas mensagens, nos seus sermões. Nas obras de Wesley, aparece essas 4 características que dão origem para esse nome quadrilátero wesleyano. E essas 4 características foram compiladas por esse teólogo, né, o Albert Outler, e ele desenvolveu um método de interpretação da Bíblia para ajudar a gente a interpretar de uma maneira mais próxima do correto, para que a gente tenha o entendimento bíblico de uma maneira mais perfeita, né? Esse quadrilátero, essas 4 ideias do pensamento wesleyano, do pensamento do metodismo, nasceu muito tempo atrás no trilátero luterano. O trilátero tem três partes, né? As partes do trilátero wesleyano, luterano, são as 3 primeiras que a gente vai citar, e o Albert Outler, ele colocou essa 4ª, né, que é baseada na experiência de Aldersgate que o John Wesley teve. Então, vamos lá. A primeira característica do quadrilátero wesleyano são as escrituras. É a primeira parte desse quadrilátero, né? Na verdade, esse quadrilátero, ele tem as escrituras como primeira fonte, como a fonte primária de autoridade. Então, as escrituras, ela tem a supremacia sobre qualquer outra ideia. Então, as escrituras é a primeira parte desse quadrilátero, né? Houve aí uma dificuldade, porque no trilátero wesleyano, as escrituras ficavam em cima, e as outras 2 partes embaixo, então dava a ideia de que as escrituras eram supremas, né? No quadrilátero, parece que fica meio igual, né? As escrituras e as outras 3 ficam, como é um quadrado, né? Ficam iguais. Mas, na verdade, as escrituras sempre são a fonte de autoridade para a gente tomar as decisões, para a gente obedecer, para a gente tomar o rumo da nossa vida. As escrituras sagradas, a palavra de Deus, a Bíblia, é a fonte primária de toda a autoridade. Então, que isso fique bem claro, apesar do quadrilátero, né? Daqui a pouco a gente vai mostrar um desenho para vocês aí. Ele está meio retangular, mas dá para colocar as escrituras em cima, dá para ter a ideia bem legal aí de como é que é essa ideia do Albert Outler. A segunda parte, né, desse quadrilátero
é a tradição da igreja. A tradição da igreja, o que é isso? A tradição, ela vem do passado, lá dos apóstolos, dos primeiros que seguiram Jesus e vieram passando, né? Tradição pode ser um ensino que foi feito verbalmente, a tradição pode ser uma, uma maneira de ensinar por escrito. A tradição ela tem várias maneiras de você interpretar a palavra tradição. Mas esse ensino, que é a tradição, esse preceito, essa doutrina que foi comunicada, ela vem dos pais da igreja, ela vem lá dos apóstolos que andaram com Jesus, depois os pais da igreja, né? E aí veio para o John Wesley, a turma toda, e veio chegando até nós. Esses pais da igreja, eles se situam ali entre o século IV e o século VII, mais ou menos por ali, né? E os pais da igreja, eles ficaram ali entre o Ocidente e entre o Oriente. Por exemplo, do Oriente, a gente tem Basílio, Atanásio, Gregório de Naziano e João Crisóstomo, esses 4. E do Ocidente, nós temos outros 4 pais da igreja: Ambrósio, Jerônimo, Agostinho e o outro Gregório, só que é o Gregório Magno. Então, esses 8 aí, eles têm um pensamento fundamental, um pensamento muito importante, que foi recebido dos apóstolos, foi sendo passado, né? Eles estavam ali por volta do ano 300, mais ou menos, e alguns chegaram ali até o ano 700, ano 800, mais ou menos, e depois foi passando e foi chegando, chegou no tempo de Wesley e chegou nos nossos tempos, né? É muito importante a gente olhar para trás, é muito importante a gente olhar para a tradição da igreja, mas a gente já vai ver alguns detalhes sobre essa tradição da igreja. Então, primeiro, no quadrilátero, nós temos as escrituras, depois nós temos a tradição, e, em terceiro, nós temos a razão. O que é a razão? Razão é o jeito de você pensar, é o jeito de você organizar suas ideias, é aquilo que a gente pode estudar, né? Tirando as escrituras, que é a fonte de autoridade, o Wesley ele falava que ele era o homem de um livro só, mas isso não quer dizer que o Wesley só lia a Bíblia, né? Wesley ele usava a razão também. John Wesley ele estudava várias outras cadeiras, modos acadêmicos, né? Ele estudava matemática, ele estudava língua inglesa, ele estudava metafísica, grego, romano, ele estudava latim, estudava diversas áreas da vida, áreas do estudo, da cultura, e o John Wesley usava a razão para tomar muitas decisões eclesiásticas, muitas decisões pessoais. Ele colocou isso nas obras dele. Não foi Wesley que colocou o nome quadrilátero, tá? Essa ideia veio do Albert Outler lá em 1960 e alguma coisa, né? No finalzinho dos anos 60, o Outler desenvolveu esse quadrilátero para facilitar a gente a entender o pensamento do metodismo. E a quarta, bem, esse daí é o trilátero luterano, tá? Então, escrituras, razão e escrituras, tradição e razão, esse é o trilátero luterano. Foi aí que o Outler se baseou para formar o quadrilátero. É meio complicado, mas você vai se achar aí. E o Outler colocou mais um, por isso que virou um quadrilátero, que se chama experiência. O que é a experiência? É a experiência pessoal. John Wesley, ele colocou a experiência como algo para a gente interpretar bem as escrituras, baseado no livro de Romanos, né? Principalmente Romanos capítulo 8, ali onde ele fala que o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Versículo 13 até o versículo 16, 17, o John Wesley pega muito aquela parte, né? Todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, e assim ele vai desenvolvendo a ideia dele, porque o John Wesley teve uma experiência muito poderosa na rua Aldersgate, que a gente já comentou aqui numa das mensagens, né? A gente comemorou o Dia do Coração Aquecido, mês passado, e nesse dia, John Wesley teve um fogo no coração dele, e a vida dele espiritual mudou totalmente. O jeito dele viver a Bíblia mudou totalmente. Então, esse é o quadrilátero wesleyano, esse é o pensamento wesleyano colocado
como, como uma figura, vamos dizer assim, né? Vai aparecer para você aí uma figura, eu sei que está pulando aí, mas tem uma figura que tem aí, ó, escrituras, né, Bíblia, aí tem a razão, experiência e a tradição. Aí não está um quadrado, tá? Mas essa figura, ela simboliza bem que as escrituras têm que estar em cima, tradição, experiência e razão se submetem à escritura, porque as escrituras são as autoridades. As escrituras sagradas, ela é a autoridade sobre a razão, sobre a experiência e sobre a tradição. Essas três embaixo aí, razão, experiência e tradição, ajudam a gente a interpretar bem a Bíblia. São importantes. Faz parte do pensamento metodista e ajuda a gente a interpretar a Bíblia de uma maneira correta, observando isso, né? A gente vai chegar num pensamento aqui mais apurado aí, com uma pessoa que eu vou citar. Teve um homem que viveu só 46 anos, o nome dele foi Richard Hooker. O Richard Hooker, ele viveu bem antes do Outler, bem antes do Wesley. O Richard Hooker, ele viveu entre 1554 e 1600. Richard Hooker foi um teólogo anglicano que adaptou esse trilátero luterano, até então não existia o quadrilátero, né? Ele adaptou o trilátero, é um nome difícil de falar, luterano, para colocar na igreja anglicana. Ele, junto com mais dois teólogos, fundaram o pensamento anglicano, e Samuel Wesley, que era o pai do John Wesley, ele gostava muito dos ensinos do Richard Hooker. E o Samuel Wesley influenciou o John Wesley com os ensinos. Por exemplo, o Samuel Wesley, ele dizia que todo candidato ao ministério pastoral na igreja anglicana, que eles eram anglicanos, né? A metodista não existia ainda, todo candidato ao ministério pastoral deveria ter o pensamento hookeriano, né? Traduzido aqui para o português. Todas as pessoas que seriam pastores naquela época na igreja anglicana deveriam ter o pensamento da teologia do Hooker, que é esse Richard Hooker que a gente falou aqui. E aí a gente vê também uma outra área na vida do John Wesley, né? É muito falado que o John Wesley, ele tinha a influência da Susana Wesley, da mãe dele. Isso é muito verdade. Mas John Wesley tinha muita influência também do pai dele. O pai dele se chamava Samuel, e o pai dele cuidava de algumas áreas também na igreja, era um líder ativo também, e ele influenciou bastante o pensamento do Wesley, que depois veio para o metodismo que a gente vive hoje, né? Nesse trilátero aí que o Richard Hooker desenvolveu, ele falava que as escrituras, elas têm a autoridade, e isso foi para a igreja anglicana, é importante a gente saber isso, porque isso veio para o pensamento do Wesley, o qual a gente vive hoje. Nesse pensamento, as escrituras eram diferentes da época que o pessoal vivia, porque o anglicanismo foi muito influenciado por um pensamento chamado puritanismo, né? É uma outra história, a gente pode contar outro dia. E os puritanos tinham um pensamento de que eles só precisavam da Bíblia. Eles não precisavam de nenhum outro livro. Eles achavam que na Bíblia tinha tudo o que precisavam para viver. Não precisava estudar outros livros. E o Richard Hooker não concordava com isso. Ele dizia, não, nós temos que usar as culturas, a ciência, nós temos que estudar outros livros também, né? Claro que a Bíblia, na área de salvação, ela é única, mas para a área da vida, medicina, ciência e tantas outras áreas, precisamos de outros livros, né? Então, era o equilíbrio que o Richard Hooker trouxe para o pensamento sobre as escrituras. Sobre a tradição, o Richard Hooker, ele não concordava com a Igreja Católica Romana da época, né? Era diferenciado o pensamento do Richard Hooker e ele trouxe para o anglicanismo. Então ele falou, nossa tradição é uma tradição dos apóstolos, é uma tradição cristã que é diferente da tradição católica romana. Então isso é importante a gente saber também, que a tradição ela não é descartada no pensamento wesleyano, mas não a tradição papal, não a tradição igual à da Igreja Católica Romana, uma tradição
protestante, é uma tradição que vem dos pensamentos de Lutero, dos pensamentos de Calvino e outros reformadores, né? Por exemplo, a gente falou que não foi Wesley que criou esse quadrilátero, né? Não foi ele que criou esse termo, né? Só apareceu muito tempo depois. Assim também a gente pode pensar naqueles 5 solas da Reforma Protestante, né? Sola fide, solus Christo, sola Escritura. Isso não foi cunhado, não foi dado esse nome por Lutero ou Calvino ou outros reformadores. Isso surgiu tempos depois, né? Porém, é um jeito da gente sintetizar o pensamento da reforma. Então, Wesley tem o pensamento dele sintetizado com o quadrilátero wesleyano. Voltando ainda para o Richard Hooker, né, a gente tem aí a razão, o Richard Hooker falando sobre o trilátero luterano, então, escrituras, tradição e razão. A razão, para o Richard Hooker, ela era diferente de um movimento que tinha na época, chamado movimento platonista, porque esse movimento desprezava a Bíblia. Era um movimento que ia para outro lado, diferente, né, do outro lado do puritanismo, e eles contribuíram para o pensamento iluminista, esse pensamento dessa razão aí daquela época, né? E o Hooker falava, não, nós temos que considerar a Bíblia como parte da razão, como parte da cultura, como parte do aprendizado. Então, esse era o pensamento que o Samuel Wesley falava, que todo candidato ao ministério, todo pastor, tinha que ter essa formação lá naquela época, né? E aí, anos depois, o Albert Outler colocou a experiência como o quarto elemento aí, e aí formou esse quadrilátero wesleyano. Nos dias de hoje, nós temos um rapaz chamado Vinícius Couto. Vinícius Couto é um teólogo, professor, ele é doutor, né? Doutor não, ele é especialista nos estudos de John Wesley, ele dá aula, né, na Faculdade Nazarena, ele é da Igreja do Nazareno, e ele escreveu bons livros sobre esse tema, inclusive um livro dele é sobre o quadrilátero wesleyano, ele escreve pela editora Reflexão, você pode procurar Vinícius Couto, e o Vinícius Couto, ele pensou, será que o John Wesley aprovaria esse nome, quadrilátero wesleyano? Será que o John Wesley aprovaria essa teoria sobre o pensamento dele, né? Aí ele fala que sim, porque o Vinícius Couto estudou uma publicação do Wesley chamada Sobre o Pecado Original. Nessa publicação, Wesley cita esses 4 pensamentos nessa publicação. O nome dessa publicação é Sobre o Pecado Original, a partir da Escritura, da razão e da experiência. Então, só aí ele já citou 3 partes desse quadrilátero aí, que é o pensamento luterano do trilátero, né? Bem, tirando a experiência. E aí, ele fala sobre a tradição de Agostinho, falando sobre o pecado original. Nessa obra, John Wesley fala sobre essas 4 partes desse quadrilátero, né? Então, certamente, né, se fosse possível, John Wesley aprovaria essa ideia, porque é muito bem fundamentado. Então, esse quadrilátero wesleyano, ele foi muito bem fundamentado por Albert Outler para poder sintetizar o pensamento do John Wesley. Porém, algumas pessoas se levantaram e disseram, não, isso aí colocou a Bíblia fora do lugar, né? A Bíblia está em padrão igual à experiência, à razão, então não vale, né? Então, aí a teologia, olha a importância da nossa teologia chegando aí no metodismo. Há alguns anos, a teologia brasileira criou um pensamento, um outro pensamento, para auxiliar a centralidade da Bíblia, a autoridade da Bíblia, diante de todos os pensamentos, né, como razão, tradição e experiência, e foi colocado um 5º elemento. Esse 5º elemento é a criação. E a criação, tudo que Deus criou, também entra nessa ideia aí. E isso aí acabou virando um pentalateral.
Olha aí, primeiro começou com o trilátero luterano, virou o quadrilátero wesleyano, e agora virou, bem, não virou ainda, né? Tá? A ideia é corrente aí, pentalateral wesleyano. A gente pode caminhar para isso, isso foi ideia de brasileiros. Tem uma figura que mostra aí para vocês, a gente vai colocar aí, sobre a centralidade da Bíblia, juntando esse quinto elemento aí, né? Então, você pode ver aí, ó, a Bíblia no centro, aí nós temos ali a razão, a tradição, a experiência e o elemento novo colocado ali, que é a criação. Então, essa é a ideia para combater aqueles que dizem que o quadrilátero coloca a Bíblia junto com a razão, experiência e tradição. Isso não é verdade. No pensamento wesleyano, sempre a Bíblia foi autoridade, sempre. Então, o Outler também, né, o Albert Outler também cria nisso, mas alguns teólogos brasileiros estão sugerindo essa nova formatação aí, transformando o quadrilátero. Apesar de continuar chamando quadrilátero, entrou esse elemento criação aí. Depois vocês podem ler aí as letras miúdas aí, explicando cada uma dessas áreas aí. Ok? Bem, agora eu quero passar para um texto, que é o texto de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13, até o capítulo 3, versículo 15. Mas primeiro a gente vai ficar aí, nesse capítulo 2, versículo 13, porque aí nós temos nesse texto, nesse contexto, na verdade, nós temos aí, aparece aí o quadrilátero muito claramente, dá para a gente usar na interpretação bíblica, para você ler a sua Bíblia e procurar interpretar de uma maneira saudável, de uma maneira mais próxima do correto, né? Nós que somos metodistas, nós acreditamos que esse método pode te ajudar a interpretar quando você lê a Bíblia. Você vai usar a sua razão, você não vai usar a razão, né, como outros lá, platonistas e tudo mais. Você vai usar a experiência, só que você não vai usar a experiência sabe, de maneira entusiasmada, com visões, não é isso. A visão não é essa. A visão é, o Espírito de Deus tem que testificar no teu espírito. Ele tem que te dizer que os teus pecados estão perdoados, que você é nova criatura, que você foi adotado na família de Deus e que agora você é filho de Deus. Quando o Espírito de Deus dá essa experiência, a gente tem uma condição de interpretar a Bíblia de uma maneira mais correta. Então, esse é o pensamento. E a tradição, né? Qual é a tradição? Vai aparecer nesse texto aí de Tessalonicenses, a gente vai ver um pouco sobre a tradição aí, que está nesse texto, aparece duas vezes, aí de 2 Tessalonicenses 2,13 até 3,15. Todo esse contexto aí, mas a gente não vai ler tudo. Bem, primeiro aí, a gente tem no pensamento do apóstolo Paulo, que ele que escreveu essa carta para os Tessalonicenses, a gente tem aí nesse texto, Paulo falando para os irmãos terem um coração grato e saber admoestar os irmãos. Então, gratidão pelos irmãos, saber agradecer pelos irmãos e admoestar os irmãos. Isso está no capítulo 2, versículo 13, e no capítulo 3, de 14 a 15. Aí a gente tem Paulo falando, né? Agradeça pelos irmãos e admoeste. O que é admoestar? É, às vezes, chamar atenção, dizer de novo outras coisas, e isso a gente pode fazer um paralelo com a experiência, tá? A gente vai citar os 4 pontos aí do quadrilátero dentro desse texto de Tessalonicenses. O que é essa experiência? Quando nós temos uma experiência com o Espírito de Deus, nós recebemos graça para poder ajudar uns aos outros. Uma das funções do Espírito de Deus, no original, né, ele é o paráclito, ele é aquele que chama a gente para o lado e nos consola, nos anima, nos encoraja a continuar. Essa é a nossa função também, ser grato a Deus pelos nossos irmãos que Ele nos deu, colocou a gente numa família, que é a família de Deus, e nós que temos o Espírito de Deus, que temos essa experiência, que está lá em Romanos 8, versículo 13 até 17, mais ou menos. Quem tem essa experiência é chamado a admoestar, é chamado a chamar o seu irmão do lado e encorajar a continuar.
e animar o seu irmão. Às vezes tem que chamar a atenção do irmão, chama a atenção com todo amor, porque o texto fala isso, né? Não trata como inimigo, né? Lá no capítulo 3, mas trate como irmão, admoeste como irmão. Se você conferir lá no capítulo 3, versículo 14 e 15, você vai ver isso. Paulo, ele diz, né? Considere como irmão. Então, nós temos que aprender isso, através da luz dessa experiência cristã que todos nós temos que ter, uma experiência pessoal com Deus, uma experiência pessoal com o Espírito de Deus. Nós somos chamados a agradecer, amar os irmãos e encorajar os nossos irmãos. O segundo ponto aí desse quadrilátero, a gente vê aí do capítulo 2, versículo 13, também no capítulo 3, de 1 a 2. Capítulo 2, 13, 3, 1 e 2. Santificação, fé e oração. No capítulo 2, versículo 13, o apóstolo Paulo fala um texto que é bem famoso na teologia mundial, né? Diz assim: mas devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus os escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Então aí, como é que a gente é salvo? Nós somos salvos pela santificação do Espírito. Toda pessoa que se entrega para o Espírito de Deus, ela recebe essa santificação, ela é santificada diariamente, né? A gente vai se entregando, leva a nossa cruz, negue-se a si mesmo, e aí a gente vai sendo santificado. E fé na verdade. Qual é a verdade? A verdade é a palavra de Deus. Jesus, ele falou, né? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ele disse: eu sou a verdade. Jesus falou, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem conhecer Jesus, conhece a verdade. Quem tiver fé em Jesus Cristo, vai ter fé na verdade. Então, Paulo, ele fala aí que nós somos salvos por Deus pela santificação do Espírito e fé na verdade. Então, isso é a experiência com as Escrituras. Isso é a autoridade das Escrituras na nossa vida, né? E o terceiro elemento aí que está aí na sua tela aí é a oração, né? Nesse contexto aí também, o apóstolo Paulo, ele pede para orar por ele, né? Capítulo 3, 1 e 2, ele fala: orem por mim e orem também para que a pregação do evangelho vá longe, né? Nós agradecemos a Deus por esse instrumento que é a internet, porque essa mensagem vai chegar a lugares que a gente nem imagina. Pessoas vão entrar nesse link, nessa transmissão, nesse vídeo, e vão ouvir essa palavra, e o nosso desejo é que o Espírito de Deus toque o seu coração e que você realmente se converta a Jesus Cristo e conheça a grande salvação que está separada para você, que você desfrute do amor de Deus e busque essa salvação para o seu coração. Esse é o nosso desejo, esse é o nosso esforço. E o apóstolo Paulo fala isso, para que a palavra de Deus se propague e seja glorificada. Está lá no capítulo 3, 1 e 2. Então, a nossa oração tem que ser para isso. E o segundo pedido de oração, o apóstolo Paulo fala: ore também para que Deus nos dê livramento, que Deus nos livre de homens perversos e maus. Então, Paulo fala: orem por isso também. Tudo isso, experiência com as Escrituras, por causa das Escrituras, da autoridade da Bíblia, aonde Paulo ia, o desejo dele era que a Bíblia tivesse a supremacia, que a Bíblia tivesse o primeiro lugar, fosse a fonte primária de toda decisão, de tudo aquilo que ele estava vivendo naquela época, né? E isso também serve para a gente hoje. Então, aí a gente já viu 2 pontos desse quadrilátero aí, né? A experiência com o Espírito de Deus, a experiência pessoal que você tem que ter, e a autoridade das Escrituras na vida de cada um de nós e na vida da igreja. O terceiro ponto aí é a tradição. Então, tem aí Filipenses, 2 Tessalonicenses 2,15 e também capítulo 3, versículo 6. Nesse contexto aí, o apóstolo fala nesses 2 textos para guardar as tradições, aparece duas vezes aí, né, nesse texto, e também para dar exemplo. Nós somos chamados para isso.
E isso é a tradição, né? Sempre foi a tradição da igreja que a gente tivesse um bom testemunho, que o nosso procedimento fosse exemplar e também guardar a tradição. O que é guardar a tradição? É guardar o ensinamento, guardar os preceitos, tradição oral ou tradição escrita. Pode ser qualquer uma dessas que foi sendo passado de Jesus para os apóstolos, dos apóstolos para os pais da igreja, dos pais da igreja foi, né, formando igrejas pelo mundo todo e chegou até onde você está aí. Qualquer igreja que tenha raiz protestante, que tenha uma raiz ligada, né, com a reforma, nós somos parte dessa tradição que foi passada. Então, é essa tradição que nós, metodistas, e o pensamento desse quadrilátero defende. É essa tradição que está escrita aí em 2 Tessalonicenses, né? 2,15 e 3,6. É esse tipo de ensinamento que nós defendemos, né? Como o Richard Hooker falava, é diferente do ensinamento católico romano, né? Tem algumas diferenças fundamentais. Então, nessa submissão que a gente tem às tradições, nós encontramos esse terceiro elemento aí do quadrilátero wesleyano, né? Que é a tradição. E o quarto ponto aí é a razão, né? É o que faltou aí, é o que acaba aí, é a razão. Capítulo 3, versículo 7, versículo 8, e do versículo 10 até o 12, a gente tem aí em 2 Tessalonicenses, o apóstolo Paulo falando para a gente viver em ordem, ter uma vida ordenada, né? Porque ele falava que tinha alguns lá que viviam desordenadamente, e fala várias vezes para a gente trabalhar. Então, isso tem que usar a razão, né? Todo trabalho, você tem que estudar alguma coisa. Para você trabalhar, você tem que ter estudado alguma coisa, não só a Bíblia, né? Você tem que ter estudado história, sei lá, qualquer outra matéria. Então, nós defendemos isso também. Utilize a razão, organize-se para que você possa colocar, né, a vida em ordem, não viver desordenadamente, atrapalhando as pessoas, se intrometendo na vida dos outros. Tudo isso está nesse texto de Tessalonicenses, né? Não ser pesado para ninguém, o texto diz isso, né? Fala até meio pesado, o apóstolo Paulo fala, né, nesse contexto, quem não trabalhe, que também não coma. Então, nós temos que trabalhar. Essa é um fundamento, né, para a gente se organizar na vida e dar um bom exemplo para todos, né? Nós somos chamados para sermos luz, como se fôssemos estrelas, astros brilhando na vida das pessoas, na escuridão que é esse mundo, né? A ideia está lá em Colossenses, né? Que Paulo fala que nós somos como luzeiros, como os astros no céu que iluminam a noite, né? Então, cada um de nós é como se fosse uma estrelinha ali, trazendo luz, trazendo inspiração para algumas pessoas que nunca tiveram essa experiência com Cristo. Nós somos chamados para colocarmos a nossa vida em ordem e trabalharmos para darmos um bom exemplo para esse mundo todo e ajudando o necessitado, e assim o texto, né, vários textos da Bíblia caminham por aí. Mas esses são os quatro elementos, né, do quadrilátero wesleyano que ajudam a gente a interpretar bem a Bíblia, lembrando que a Bíblia é a autoridade maior. A Bíblia manda na experiência, na tradição, na razão. Se alguma coisa de tudo isso, dessas outras três partes, fugirem das Escrituras, nós não aceitamos, nós não praticamos, né? Nós não recomendamos, somente o que está na Bíblia, o que está nas Escrituras, o que pode ser compreendido, né? O que pode, à luz da compreensão que o Espírito de Deus traz para nós recomendamos, nós realmente praticamos, né? E uma das últimas frases aí, né? Diz assim: tudo deve ser colocado debaixo da palavra de Deus. O julgamento deve vir da palavra de Deus. Então, para a gente interpretar corretamente, tudo deve ser julgado pela autoridade das Escrituras. Então, tudo, a autoridade das Escrituras, ela é suprema. Nós devemos sempre colocar tudo
debaixo da autoridade das Escrituras Sagradas. Por isso que é importante a sua experiência, a tradição e a razão ser submetida ao teste das Escrituras. Passou por esse teste, esses outros 3 pontos vão te ajudar a cada vez crescer mais, a cada vez interpretar melhor as Escrituras, cada vez que você, né, fizer essa combinação, como está naquela imagem que a gente, logo a gente vai repetir de novo, as flechinhas, né, elas se encontram ali, é um circuito ali, né, que tem ali. E uma outra frase, que é a última aqui, tudo se rende à Bíblia, tudo, né? A Bíblia não vai se render às nossas ideias. Então, que você guarde isso no seu coração, né? Se você tem decisões a tomar, todos nós temos, saiba que a Bíblia, ela pode nos orientar em todas as áreas da nossa vida, mas nós não podemos pegar as nossas ideias e usar a Bíblia para apoiar ideias que não têm fundamento bíblico, né? A gente pega um versículo isolado, um texto isolado, e acha que está apoiando uma ideia, mas não funciona dessa maneira. As Escrituras trabalham como um conjunto, né? Uma está ligada com a outra, um livro ligado com o outro, é um pensamento contínuo. Deus pegou vários autores, Deus chamou várias pessoas durante várias épocas, durante muitos anos, para escrever uma linha de pensamento que a gente conhece como história da salvação. Então, não dá para eu pegar um texto isolado e criar uma ideia e pegar a Bíblia para apoiar essa ideia. Não é esse o caminho. O caminho é você pegar a palavra de Deus e colocar as suas ideias submissas à palavra de Deus. Aí a coisa caminha de uma maneira mais saudável, caminha de uma maneira melhor. Vamos colocar na tela aí, novamente, por gentileza, o quadrilátero, aí, aquela imagem escura, né? Bíblia, experiência, a tradição e a razão. Só para você ver de novo aí o quadrilátero wesleyano, que ainda é esse quadrilátero, né? apesar da ideia nova que está surgindo, né? Então, essa é a ideia, tá? Bíblia, razão, experiência e tradição. A Bíblia, ela é a autoridade, lembre-se disso. Então, não vai pela razão humana, né? Não, o homem é sobretudo, é especial. Não é por aí. Não é a experiência, a minha experiência, minhas visões, não é também esse o caminho. E a tradição, não, porque o meu antepassado me disse que, sei lá, práticas e crendices, não, também não é isso que a gente está falando, né? Nós estamos falando da tradição apostólica, da tradição dos pais da igreja, tradição bem fundamentada na Bíblia. Nós estamos falando de experiência com o Espírito de Deus, experiência baseada na Bíblia, especialmente Romanos 8. E nós estamos falando de razão, uma razão de colocar a vida em ordem, uma razão de viver conforme os padrões de Deus, uma razão de estudar, uma razão de trabalhar, né? Usar as nossas faculdades mentais, colocar os nossos pensamentos em ordem, fazer algo que traga realmente glória para o nome de Deus, né? Através de uma organização das ideias. Isso é a razão que o metodismo defende. Claro, gente, aqui a gente teve esse pouco tempo para apresentar, mas que seja aí um pequeno gostinho aí para você estudar mais sobre o quadrilátero wesleyano. Procure esses nomes aí que a gente citou. Acredito que vai ajudar bastante, né? Você nos seus estudos, no seu conhecimento bíblico, no seu amor por Deus, no seu amor pelas pessoas, no seu amor pela igreja. Isso contribui bastante. Nosso desejo é que Deus abençoe e guarde você, toda a sua família, que Deus traga tempos realmente bons, né, através dos estudos que você pode fazer da palavra de Deus. Lembre-se sempre, né, que a autoridade é a palavra de Deus. A autoridade maior é a Bíblia. Então, fugiu da Bíblia, fugiu do ensinamento da palavra de Deus, isso não vai dar muito certo, né? Isso não vai caminhar bem, né? Nós somos chamados para nos arrepender do nosso estilão de vida, do nosso jeitão,
e colocar Deus no comando. Nós somos chamados para isso. Por isso nós pregamos o arrependimento e a fé. Se arrepender dos maus caminhos, se arrepender de caminhos que a gente acha que são bons, mas sem Deus nunca é bom, e a gente colocar a nossa fé em Cristo, colocar a nossa fé em Deus, e nós recebermos o dom do Espírito Santo através do perdão que Jesus Cristo nos oferece. Deus abençoe você.